Boa noite, graça e paz, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso encontro, à nossa live, ao nosso podcast, ao nosso Podbíblia, ao nosso Podital, tem o Podpaia, que é o Podital. Pode qualquer coisa. Só não pode falar heresia. Então vou embora. Só não pode heresia. Oh, como é bom estar com vocês em um novo dia, no mesmo horário, neste encontro de celebração, de aprendizado. Quase escorregou agora, hein, vai? Como é bom, gente, como é bom. Vocês acharam que vocês iam ficar sem live, né? Mas nós estamos aqui, pegadinha do malandro! Só faltou soltar um glu-glu, iê-iê. Gugu, iê-iê. Ai, Já Jesus. começou bem pra caramba, hein, Wagner? Meu Jesus. No novo dia Você começamos quer ser bem, mais hein? sério, viu? Pensei que a gente Essa ia, nova né? jornada, essa nova caminhada Meu aqui Deus do céu. de leitura bíblica, eu Mas achei vai que jogar- seria mais uma coisa mais... Nós vamos soltar a vinheta do Marcos aí daqui a pouco. Boa noite, Renato. Ou bom dia, sei lá o que você quer falar hoje. Boa noite, Fernando. Boa noite, Wagner. Tudo Good bem night. com vocês? Muito bom estar Não, aqui eu de tô novo, até né? com good night já. Quer Isso aí é poliglota? chocarrice, velho. Fala até língua Negócio estranha. assim. Ai, Poliglota, menino. É isso. Graças a Deus, né, pelo privilégio de estar aqui. Começarmos mais um texto bíblico, né? Espero que vocês não façam 50 episódios do Evangelho de Marcos, né? Não, Ah, não vai dar, não. O Wagner já disse não vamos. Não vai Olha dar, lá, não. não vou deixar. Não vamos. Só tem 16, né? Não pode ir no ritmo do Não, Sermão do sermão Monte. não O Sermão pode. do Monte era 3 capítulos. Se a gente for assim, é o ano inteiro. Pelo amor de Deus. Na Vamos verdade, mais corridinho, né? quem não sabe e quem não nos conhece, né? A gente fez um curso aí para concorrer, para ver se o nosso diretor aqui, Ítalo, ele compra o nosso curso, porque ele comprou um curso do Sermão do Monte de 40 episódios. Não acredito. Mas a gente não convenceu ele, não. Ele Não. não quis comprar, não. Não quis comprar, não. Nenhuma ofertinha É da porque viúva. ele ouviu ao vivo. Pra que ele vai comprar, né? Pra quê? Pra Mas quê? Ó, é mas isso. é muito bom. Mas o que a gente está fazendo aqui hoje? Hoje é terça-feira? Terça-feira. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Gravando. Vamos gravar, né? E o que você está fazendo aí na televisão, assistindo a gente? Isso aí. Na verdade, esse encontro que nós sempre fazíamos online, né? É bom explicar isso para todos os nossos amigos e internautas. Você aí da telinha, seu psite da poltrona aí? É importante a gente dizer que nós vamos começar um novo estágio do um novo momento das nossas lives, do nosso bate-papo, né? É um novo dia. Às terças-feiras que nós vamos estar nos reunindo a princípio, né? Junto com você e partilhando a palavra de Deus junto com você. Acho que vai ser um tempo muito gostoso, muito abençoador, em que esse nosso bate-papo, esse nosso podcast vai ganhar novos contornos e a gente pode, então, juntos partilharmos aqui do Evangelho. E às quintas-feiras, que era o nosso dia tradicional, as quintas de edificação, nós vamos ter na igreja local as nossas reuniões presenciais, não será transmitido, não terá transmissão, onde nós vamos buscar, obviamente, por meio da palavra de Deus, continuar tendo esse tempo de construção, de inspiração, de oração, de edificação, em que a gente vai se aprofundar cada vez mais e mais no texto bíblico. E hoje, então, nós damos o pontapé e iniciamos o Evangelho de Marcos. Isso. Marcos. Isso. Você quer acrescentar alguma coisa, irmão resumista, escriba, Vou Wagner? resumir o quê? Que Boa você nem noite, resumiu o que não vai. existe. Boa noite, graça e paz para todos Não, os irmãos, acrescentar alguma coisa ao irmãs. nosso encontro aqui. Vamos lá. Não, eu acho que é isso aí, o Fernando esclareceu. A gente vai utilizar os vídeos como uma forma, vamos dizer assim, de não abandonar as pessoas que nos acompanhavam pela internet. Porque tem gente que acompanha a gente às quintas-feiras só pela internet, tem gente de longe. Sim. Né?
Então a gente se propôs a gravar o comentário comunitário que a gente sempre fez, a leitura comunitária que a gente sempre fez, mas agora do Evangelho de Marcos, e disponibilizar isso às terças-feiras. Os irmãos que são membros e frequentadores da nossa igreja vão ter a quinta-feira para vir aqui para o culto de edificação, onde nós vamos abordar novamente o Evangelho de Marcos, mas num culto, né? Num período de oração, num período de estudo da palavra de Deus. Então, acho que é isso. Em resumo, Olha! nós vamos ter, então, essa atividade de forma online para os irmãos que nos acompanham de longe e para os irmãos e irmãs que são da nossa comunidade, os nossos amigos, os visitantes, frequentadores, vão estar aqui com a gente, não só mais aos domingos, mas também às quintas-feiras. Então, acho que é isso. E a partir de hoje a gente dá o pontapé inicial dessa leitura desse pequeno, grande evangelho, né? Boa expectativa, né, Renato? Meu Deus do céu, Marcos é Marcos, né? Marcos é um texto muito top, né? É Marcos ou João Marcos? Pronto, começou. Começamos. Começou. É para isso que nós estamos aqui. Começou. Só que é o seguinte, Wagner. Ó, você trabalhou, iniciou a semana, segunda-feira. Aí você está em casa, na terça-feira, sabe, no gás. Você vai fazer o que você precisa fazer para receber a bênção. Se você não fizer isso, você não recebe a bênção. Então aproveita já, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, se converte mais meia dúzia para a nossa igreja digital. Olha e que vamos maravilha. junto aqui falar do Evangelho de Marcos. Eita coisa gostosa, né? Mas vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe, né? Amém. Deus bendito, em nome de Jesus, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos hoje ler a Tua palavra, Pai. Que o Senhor abra o nosso entendimento, nos capacite, nos encha com o Teu Espírito Santo a partir da compreensão e da iluminação do texto bíblico. Que o Senhor ajude aqueles que nos ouvem, que eles possam também compreender a Tua palavra e que todos nós venhamos ser edificados e unidos em fazer a sua vontade, Pai. Que o Senhor seja exaltado neste momento e sopre o Teu Espírito sobre nós, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. 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 Renato, como nós dois, a gente sempre escuta o nosso escriba lendo tal, e hoje é um dia de introdução. E aí, irmão Wagner, o que você tem a dizer a respeito do Evangelho de Meu caro amigo, Eu vou dizer o que está aqui, ó. Marcos. João Batista prepara o caminho. Vou pro texto. é ótimo. Não, mas a gente pode, antes de entrar pro texto, né? Como você é um belo de um amigo, Fernando Judas. Olha só. Brincando. Dá pra gente começar falando de autoria, de datação, de propósito do evangelho, de algumas características dele, né? Ele faz parte dos evangelhos tidos e chamados na teologia dos evangelhos sinópticos, né? Os evangelhos sinópticos é aqueles que têm alguma semelhança, né? Sim. E mesmo entre eles, não sei se a gente tinha pensado nisso antes, se não, vou falar agora. Entre os sinóticos, o Marcos é um pouquinho diferente, né? Ele foge da lógica das genealogias. Mateus e Lucas trabalham genealogias. Tem uma intenção, tem um pano de fundo judaico, né? Mateus tem o propósito de elucidar o evangelho aos judeus, Lucas aos gentios, né? Mas traz ali a genealogia de Jesus para explicar. Marcos não tem essa preocupação. Marcos tem um propósito de transmitir a mensagem do evangelho, a pessoa de Jesus, para o povo romano, mais voltado para os de Roma, né? Então, ele não se preocupa muito com o lance das genealogias, mas ele se preocupa, sim, em
elucidar de uma forma mais gentílica. Por quê? Porque ele pega as falas que são em aramaica e traduz para o grego, né? Alguns autores falam que ele dá uma latinizada no texto, né? Para fazer mais compreensível ao público que é romano. E Marcos é aquele evangelho legal de se ler. É o evangelho para quem tem preguiça de ler. Porque se a gente pensar, ele é o mais curtinho. Essa aí foi boa agora, Renato. Aquele que tem preguiça. Não é, porque de fato, se você olhar em conteúdo, em tamanho, o Marcos tem 16 capítulos, né? Os outros evangelhos têm 28, 24, 21, se não me engano. Mateus tem quantos? 28. Eu acho que não tem 28, não. Mateus? Pelos... aqui, ó. Não, pelo Sermão do Monte que a gente fez aqui, deve ter sido 78. Agora tem mais. Agora tem mais. Muito episódio lá em Mateus. Deu quanto? Deu 22, 23, não lembro agora. Foi 23 episódios, Lucas, no Sermão do Monte? Também não lembro. Foi bastante, então. Soma com 28. Pelo Sermão do Monte deve ter uns 78 capítulos, só o Evangelho de Mateus. Multiplicou o texto, seus hereges. Mas o Marcos é esse, ele é mais sucinto, ele é mais objetivo. O Marcos é um evangelho legal de se ler numa sentada só. Sentou para ler? Lê. Tenta procurar o fio norteador. Marcos está apresentando Jesus na sua prática. Sim. No entanto, lendo Marcos dessa forma, você percebe que ele está preocupado com a jornada, a missão, o percurso de Jesus, a cruz de Jesus. Ele fala pouquíssimo de parábolas, tem pouquíssimas parábolas em Marcos. Marcos ele dá mais ênfase às ações de Jesus do que aos ensinamentos. Tem muito milagre, tem muito acontecimento, é a jornada de Jesus. Cesareia de Filipe, capítulo 8, que é Pedro falando. Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que você é Isaías, outro Moisés, Jeremias. Você é um dos profetas. Aí o Pedrão fala aquela sentença muito conhecida dos evangelhos. Não, tu és o Cristo. Né? Marcos tem esse propósito, assim, sabe, de apresentar os passos de Jesus, as ações de Jesus. É óbvio que em meio a isso vem no escopo seus ensinamentos, mas ele não é esse teólogo que é o Mateus, que é o Lucas, né? O Lucas ele deixa claro no início do evangelho. Alguns já empreenderam, mas eu também vou. Alguém me impede disso, né? Então eu também vou escrever aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vivi. Marcos é esse evangelho mais curto, mais pontual, né? Já começa falando de João Batista, que abre o caminho para Jesus. Aí tem a questão, quem é esse Marcos? Né? O Marcos é aquele cara. Aí eu acho que a gente pode começar a trocar figurinha. Quem é o Marcos? Em que período que o Marcos escreveu? Deixa pro Fernando isso aí. Mas é moleza, isso é moleza. O que é tranquilo, e eu acho que o que é legal a gente também retomar o termo que o Wagner usou sobre sinóticos, eu acho que é interessante porque às vezes as pessoas escutam a gente falando e esses tipos de termos eles são usados sempre na teologia, né? Não na igreja. E para quem fala de forma teológica, do modo geral as pessoas não usam esse termo. Não. Sim. Então é a ideia de sinfonia, né? De harmonia, que as coisas se completam. Então, esse é o interesse no estudo. Não é de sanfona, viu? Não. Sinfona. Pode ser sanfona também, porque tem várias notas ao mesmo tempo. Então, é interessante porque você perceber, porque é esse complemento dos evangelhos. Sim. E também olhar para os outros evangelhos, Marcos e Mateus, que tem essa interação nos próprios textos, um usando o outro como base, sendo para alguns Marcos o mais antigo. Então, quando Lucas fala isso que o Wagner disse, olha, outras pessoas já fizeram o que eu estou fazendo. Mas, às vezes, não com uma dependência literária ou com uma necessidade que o outro existisse, mas com uma preocupação de saber, peraí, deixa eu ver o que o Marcos falou. Nessa fonte importante do Evangelho, deixa eu ver. E também é importante a gente
frisar também que o Marcos nem sempre foi Marcos, né? Em algum momento ele era um escrito acerca de Jesus. Jesus fez esse milagre. Jesus encontrou André na beira do mar. Antes de Jesus, teve um predecessor que era João Batista. Só que não tinha o evangelho de Marcos organizado do jeito que a gente tem. Eram ditos de Jesus que corriam provavelmente nas igrejas. E aí, posteriormente, no século II, ele ganha o nome de Marcos. Mas era o evangelho. Evangelho de Marcos. Todos os evangelhos foram assim, eram evangelhos anônimos. Então, essa ideia é importante por quê? Porque a gente tem, dentro das comunidades cristãs, escritos nas suas regiões, como Wagner falou, talvez nas regiões da Judéia, outros escritos lá em Roma, outros escritos posteriores que vão acontecendo nos seus entornos, naquele lugar onde Paulo saiu. Como é que é o nome daquela cidade? Que Paulo foi enviado. Ele foi para tanto lugar. Não, ele saiu de uma igreja inicial Damasco? que eles estavam orando e ele foi enviado na sua primeira viagem missionária, Antioquia. Então, pode ser que a gente tenha dentro desses centros da igreja cristã primitiva textos de tradições cristãs que foram se unindo com o passar do tempo e gerando algumas tradições. Então, é provável que a gente encontre, de um modo geral, escritos sobre Jesus, sobre Paulo e entre outros, que posteriormente se organizam e são trazidos com o nome tradicionalmente dado pela igreja de Evangelho de Marcos, por causa de toda essa tradição e esses escritos. Então, eu acho que é legal a gente pensar isso. Não, os pais da igreja reforçam isso, né? O Pápias, que é do... Papias. Aí eu não sei se é Papias, se é Pápias. Se é papá. Papias. Mas Ele é um dos que bate o martelo nisso daí, né? Dos pais da igreja. Na verdade, o texto... Tem mais um que eu o não texto lembro o nome. do século II, né, de Eusébio de Cesareia, Eusébio. que cita Papias falando sobre Marcos como... Que é antes dele, né? Que é antes Ele dele, fala, anterior a ele, né? Como escritor do Evangelho, né? Você estava te falando, te cortei. Não estava falando nada, não. Você só corrigiu Pápias ou Papias. Então, O Papa... tem uma questão interessante, acho que nós estamos falando do Evangelho de Marcos e a sua composição, a gente vai dar um panorama hoje aqui no Evangelho, né? A discussão que se traz inicial, primeiro que o pessoal apresenta é sobre datação, né? Essa é uma discussão eterna. Sempre vai ter ela. Dependendo da sua linha teológica, se você fala que é do ano X a Y, não, você é de uma linha mais tradicional. Se você fala do ano Y a Z, você é mais liberal. Mas o fato é que a grande parte dos teólogos entendem que o Evangelho de Marcos foi escrito de 60 a 70. Aí alguém vai dizer, não, foi escrito de 65 a 70. Outros vão dizer, foi escrito de 52 a 60. Aí você fica, Quem nasceu primeiro? Bobeira. Quem nasceu primeiro? Mas é interessante... O texto está aqui, ó. É isso que importa. É interessante pensarmos, então, que essas referências desses historiadores do segundo, do terceiro século, que fazem indicação a outras personagens que falam dos evangelistas, dos autores bíblicos, eles falam com muito mais propriedade do que nós hoje, né? Sim. Então, quando você pega o Eusébio de Cesareia falando a respeito de Papias de Herápolis, citando Marcos como esse autor do texto. E por que isso é importante? Porque no Evangelho nós não temos a citação de Marcos se auto-identificando como eu, Marcos, sou o autor aqui dessa bagaça. Eu sou... Como Lucas, né? Como Lucas, bem dito aqui por vocês, né? Então, no Evangelho de Marcos não tem essa pretensão, não é pretensão, esse reconhecimento autoral pelas informações próprias do autor no texto. Isso não surge.
Mas é importante pensarmos que o Evangelho, de fato, ele é próprio ao período anterior à diáspora de Jerusalém, a dispersão de Jerusalém, perdão, a dispersão de Jerusalém, anterior à queda de Jerusalém, né? Eu ia perguntar a dispersão em relação ao momento que a igreja é perseguida ou a queda de Jerusalém. Perdão, a queda de Jerusalém. Ele é de consenso dos teólogos e dos pesquisadores que o Evangelho de Marcos nasceu, de fato, anterior à queda de Jerusalém. Mas tem uma questão interessante, que quando nós falamos que Marcos ele é o autor, e aí eu vou levantar uma polêmica que eu lia em algum momento do meu dia. Hã? Já levanta e já resolve ela. Fala aí, Val. Por favor. Por favor, levanta a polêmica e resolve ela. Não, eu vou dar Pega a meus... batata e faz assim, ó. Pergunta retórica. Eu vou dar aos meus Pergunta mestres. retórica. Porque quando nós falamos de construção e de organização do texto, nós falamos então que Marcos ele escreve em um período posterior à morte de Jesus. Ele não está detalhando os acontecimentos de maneira cronológica a partir de uma memória viva, uma memória vivencial, aquilo que ele viveu com Jesus. Não. Então, ele não vivenciou com Jesus ao ponto de descrever os milagres que ele viu. Então, existe uma linha, uma corrente teológica que diz que Marcos bebeu de um evangelho anterior, que pode ser textos, e aí nós vamos falar de textos que são construídos a partir da narrativa, ou seja, trata-se da tradição oral presente que faz sentido para a experiência desses cristãos e que ajuda nessa composição textual. Então, existem narrativas próprias que nascem exclusivamente em Pedro, e grande parte do Evangelho de Marcos, segundo muitos autores, é baseado nas transcrições do que Pedro pregava, mas não só no que Pedro pregava, e sim no que já era construído a respeito de Jesus. Então, existe um evangelho anterior que não está ligado exatamente a Pedro, mas é corrente entre os cristãos, porque ele tem a incumbência de informar aos seguidores de Jesus o que acontecia. Era a tradição oral, que não é dada a autoria a uma pessoa, e sim ela acontece na comunidade. São as experiências que acontecem no nosso meio e que você vai contando, eu vou contando, vou repetindo isso, além das descrições em que Pedro faz e Marcos registra. Sim. Então, eu falei que ia levantar uma polêmica, porque, na verdade, você tem uma tradição oral, que me parece que é muito viva, e que sustenta a explicação de quem é Jesus, dos seus milagres, como foi, como aconteceu. E também você tem a narrativa petrina dando sentido aqui ao Evangelho de Marcos. Então, a fonte não é somente Pedro, a fonte é toda essa experiência com Jesus que os discípulos, os apóstolos de Jesus tiveram, e isso vai resultar, então, nessa construção desse evangelho que é muito interessante para nós. Eu disse eu falei que era um problema, né? Porque a tradição oral é maravilhosa, né? Maravilhinda. Pensarmos nela, né? Ela é maravilhosa pensarmos nela, porque ela mantém... que deu vigor à igreja primitiva, ao início exatamente. Da igreja, era aqui, na fala, né? E isso aí virou papel. Exatamente. E a ideia de Pedro, né, de Marcos, ela é reforçada na primeira carta de Pedro. Sim. No capítulo 5, versículo 13,
quando Pedro está terminando a carta, ele se refere a Marcos. Ele fala, aquela que está em Babilônia, ou seja, Roma, Babilônia aqui é Roma, também eleita, ou seja, a igreja que está em Roma, envia-lhes saudações para os destinatários da carta de Pedro. Aí ele fala, e também Marcos, meu filho, Sim. saúdem com ósculo santo. Então, essa proximidade de Marcos com Pedro, ela é assinada na própria epístola, né, de Pedro. Então, por isso que tem essa ideia no meio teológico muito forte de que Marcos registra muito daquilo que Pedro... porque Pedro, sim, de fato, andou, testemunhou. Então, nas viagens, no dia a dia de Roma, Marcos estava ali. Era um dos que anotava e compilava toda a tradição oral que já havia no seu tempo. E né? por que eu pontuo isto? Porque possivelmente o texto foi escrito após o martírio de Pedro e de Paulo. Né? Se foi escrito após o martírio de Pedro e Paulo, foi escrito antes da destruição de Jerusalém. Pedro e Paulo morrem antes da destruição de Jerusalém. Que foi em 70. Que foi em 70. Então, muito do que Pedro falou, Marcos registra, e muito do que os demais apóstolos, discípulos, Marcos também registra. E isso é bem interessante de se pensar, né? E Marcos era um cara legal, né? Ô, Renato, desculpa. Porque... Manda ver. Não, agora não vou falar mais também. Por quê? Por quê? Fala, Renato. Não, fala. eu ia falar da pessoa do Marcos já, né? Que é esse que aprende aos pés de Pedro, mas ele aprende também aos pés de Paulo e Barnabé, né? Sim. Quando a gente vai para o livro de Atos, ele foi até motivo de treta entre Paulo e Barnabé, lembra? Barnabé queria levar ele para uma viagem, Paulo não. Porque parece que ele tinha desistido, era jovem, ficou com medo de acompanhar, e aí eles se desentenderam e Marcos seguiu Barnabé. Mas os anos passou, o tempo passou, e chega um outro episódio e Paulo fala de Marcos, né? Fala assim, não, Marcos é muito precioso para mim. Então Marcos é essa pessoa que, assim, por mais que ele não está ali no time dos 12, né? Ele é um dos membros ativos dessa igreja nascedora ali, né, dos seguidores de Jesus. Não, só ia falar isso mesmo da pessoa dele. Eu ia voltar antes da gente voltar. Depois a gente volta para o Marcos também. Não, de boa. O que é legal a gente refrisar dessa questão da tradição oral é porque também alguns vão dizer que existe uma técnica de se reproduzir, né? Sim. Então havia essa insistência e essa forma de você ficar repetindo, porque primeiro as pessoas eram analfabetas, né? Isso aí a gente sabe. Então, para as pessoas entenderem o que era falado, precisava ter essa recontagem. O escriba era o camarada profissional, que era pago para ler uma carta. Então, a igreja mandou uma carta para outra. Se a gente tem dentro da igreja só pessoas que não sabem ler, a gente precisa pagar alguém para ler. Sim. Então, de um modo geral, a gente precisava ter uma tradição oral e um jeito de ficar se repetindo o evangelho para que ele pudesse chegar adiante. Então, a gente vai reproduzir como? A gente vai falar de que jeito? Então, essa tradição que o Fernando levanta, essa ideia de que o Marcos também fala de coisas que estão anteriores, é bem interessante porque você percebe que a igreja está acontecendo de uma forma em que os feitos de Jesus estão sendo repetidos, os seus ditos e entre outras coisas, e a coisa está acontecendo sem que tenha um Pedro, sem que tenha um Marcos, sem que tenha nada. Sem que a igreja, sem que essas pessoas estejam sobressaindo. Essa tradição ela vem dentro de uma comunidade. E essa comunidade vai ser reconhecida posteriormente como a comunidade do Marcos. Exato. Então, isso é legal por quê? Porque você tem o Espírito Santo, segundo a nossa fé, movendo as coisas e perpetuando os acontecimentos de Jesus e fazendo as coisas acontecerem dentro das comunidades de forma com os recursos que eles tinham. A gente não sabe ler, o que a gente vai fazer?
Então a gente precisa ter um método de recontar a história. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: Jesus veio, fez isso, fez aquilo. E essa tradição ela é importantíssima, porque se ela não existisse, a gente não teria escrita. Exatamente. Então, para se fazer o evangelho, é basicamente o que o Lucas fez. Por quê? Porque a gente se senta e fala: e aí, Wagner, você tem o que da tradição oral para me contar? Ah, não, olha, o João Batista... Aquilo que eu aprendi com o Fernando. Exatamente, porque o Fernando é mais velho que te ensinou. Exato. Entendi. Então, o cara vai contando isso. A gente se senta e pega as narrativas a partir do que as pessoas vão recontando. E é interessante que essas narrativas elas estão presentes em um mundo, eu vou usar essa expressão, um mundo judaico em ebulição. É um mundo que estava próximo de explodir. Já tinham soltado umas bombinhas. Já tinham soltado várias bombinhas. Tal. E é importante isso para a nossa compreensão do Evangelho, porque aí a gente passa a entender que quando Jesus morre, os discípulos começam a pregar e começam a levar adiante a missão, e fazer missão, continuando o testemunho de Jesus, continuando e anunciando o reino de Deus. Essa experiência que levará homens e mulheres a sentar-se à mesa, a se unirem em torno da mensagem do Cristo crucificado, também vai dar liberdade para novos grupos, a partir das suas interpretações, levar adiante aquilo que eles creem. Sim. Porque não existe nada sistematizado até então. Jesus morre, os discípulos levam, aí os discípulos estão pregando, eles chegam na Itália, eles chegam em tais lugares, eles estão pregando, eles vão para outras regiões, eles extrapolam Jerusalém, eles extrapolam os confins da terra, e isso faz com que, nos lugares em que dado início aos grupos aqui nós vamos usar o termo igreja, mas não é bem isso que acontece lá, mas é isso, né? Não é no nosso formato. No nosso formato, mas né? Então a igreja ela inicia num ritmo dentro de crenças judaicas, crenças helênicas. No entanto um caldeirão. Uma feijoada, né? Uma feijoada. No entanto que Irineu de Lyon, no século III, se eu não me engano, né, Irineu de Lyon, né, ele vai escrever um texto que eu até anotei para não falar errado, Adversus Aereses. Ele vai falar, da diversidade de crenças presentes no primeiro século. A diversidade de crença presente no período em que os discípulos estão se organizando, passarão a se organizar, e os textos passam a ser escritos, passam a ser compilados, aqui como acontece com o Evangelho de Marcos. Então existe uma diversidade de crenças, e essa diversidade faz com que a gente entenda esse meio que o Evangelho nasce. Entenda a razão pela qual ele nasce. Porque aí nós começamos a falar, então, agora do público, das pessoas a quem o texto é direcionada. Porque não são, na sua essência, judeus. Se não são, na sua essência, judeus, inclusive pela questão das muitas explicações que o Evangelho de Marcos dá, Marcos dá a respeito de algumas frases que ele utiliza no aramaico, né, que é uma língua comum do judeu, né? Ele está explicando, ele está traduzindo. O romano. Então, ele tem que traduzir por quê? Se é judeu, não precisava traduzir. Não. Se são todos judeus, não precisavam dessa tradução. É o caso do Mateus. Mateus já vai por outro caminho. Exatamente. Diferente desse do de Marcos. Então, se não são judeus, eles são alguma coisa. ETs. Eles são alguma coisa que não são judeus. Diz que é mais essa comunidade, né? Vinculada ao mundo gentílico, aos irmãos ali de Roma, né? As pessoas que estão debaixo do guarda-chuva romano. Exatamente. Então, por serem pessoas comuns do meio romano e
ligado às religiões gregas, às religiões romanas, o Evangelho de Marcos está aqui sendo construído e se assentando, então, nessa diversidade de crenças. Que isso é lindo. E o que é bem interessante, essa diversidade que você está dizendo, eu não sei se é exatamente isso que eu entendi, você tem várias formas de se pensar no Cristo. Esse é o ponto. Né? Você não tem esse pensamento equivocado que os caras falam. Você não tem uma heterodoxia no primeiro século. Você tem uma variável e uma questão bem fluida sobre o pensar de Jesus, o pensar o Evangelho e outras coisas. E é tão importante a gente pensar nisso, por quê? Porque o texto de Marcos tem uma finalidade diferente dos outros. Exato. E é muito legal porque você tem todo um público que está acostumado com essas palavrinhas, principalmente evangelho. Você tem um público que, quando alguém fala evangelho, ele sabe o que estão falando. Uhum. E o evangelho, para nós, que é só o evangelho de Jesus Cristo, para eles não era o evangelho de Jesus outra Cristo. coisa. O evangelho era o dito do César. Exatamente. Que era escrito nova, talvez como uma biografia, mas aquela biografia bem distorcida, colocando ele como o César divinos. Então, explicando melhor, você, por favor, faça essa gentileza, Renato, porque as pessoas colocam, então, sempre na conta que evangelho é uma expressão que nasce na boca de Jesus. Ou nasce na Bíblia Sagrada. Não, de forma... No nosso contexto contemporâneo, parece, porque só é usado a partir da Bíblia. Exato. Mas se nós olharmos para o cristianismo primitivo e para onde está sendo escrito Marcos, na verdade, há uma contraposição aqui, para dizer o seguinte, olha, vocês estão falando que o Senhor de vocês é o César, o nosso não é o César. Sensacional. Então, essa ideia ela é importantíssima para a gente, porque é a boas novas não do César, mas do Cristo. Então, diante disso que o Fernando disse, de todo esse público e de toda essa religiosidade, você tem uma série de outros deuses e de outras divindades, inclusive o César. E o que ele está dizendo assim, olha, importante, hein? o Jesus lá, o Nazareno, ele que é o Cristo, o Kyrios, né? Porque o César era o Kyrios. E ele está dizendo, ele é o Kyrios. Então, é importante a gente pensar isso, porque o Evangelho é essa boa nova de um edito do César, de uma notícia de que o cara vai dizer, olha, a partir de hoje, nós vamos aumentar o tributo, ou nós vamos diminuir o tributo, que isso nunca acontecia, diminuir, né? Ou o César vai Até vir hoje. aqui... Né? Até hoje não diminui. Diminuiu a gasolina, em vez de abaixar, aumentou o valor na bomba. Não tô entendendo nada. É a conta do Chaves. Antes abaixar, pra mim, baixava, né? Por isso que a Dilma estava certa. Né? Quem ganha, perde, quem perde, ganha. É isso mesmo. Todo mundo assim. Todo mundo perde, todo mundo só Tá perde. doido, tá assim até hoje. Então, Até desde aquela hoje. época, É a só maldição. aumenta. Então, eu acho legal a gente lembrar disso, porque fica muito interessante quando você olha nessa perspectiva e você vê o início de um evangelho escrito assim, olha, essa é a boa notícia de Jesus Cristo, é o evangelho de Jesus, ou seja, tem um edito de alguém aqui, tem alguma coisa para falar. Na nossa concepção fica parecendo, é só um evangelho, só tem na Bíblia, só aqui que fala isso. E Marcos, Mas- você falou dos títulos messiânicos aí, né? Marcos gosta de trabalhar os títulos messiânicos, né? Você falou o Quírios, Senhor, servo sofredor, o Messias, Calma lá, o calma Cristo. lá. É só um panorama. Só Fala. panorama. Sim. O Filho de Deus. Calma lá. Mas assim, para a gente caminhar até para encerrar nesse primeiro episódio, De introdução. Já foi quanto introdução. tempo isso aí já? 40 minutos já. você Tá está de conosco aqui brincadeira. nesse tempo, mas acho que uma pergunta resume o Evangelho de E Marcos. eu vou fazer, pergunta. eu vou fazer pergunta pro Ítalo. Vai comprar o curso de Marcos? Boa. Brincadeira. Mas uma pergunta acho que resume o Evangelho de Marcos. Você já fez ela no Lá início. pergunta. Você já fez lá a pergunta. Entonces, quem acreditais vós que eu sou? Tá aí os títulos messiânicos que vai gritar em Cesareia de Filipe. Essa é a pergunta.
O Evangelho de Marcos é uma resposta a esta pergunta: quem vocês acreditam que eu sou? Quem vocês acreditais que eu sou? Essa é a pergunta de $1 milhão. Tá no primeiro versículo já a resposta. Já é, por isso que ele devia se chamar Wagner. Ele Já resume, Já né? resumiu. É João Marcos Wagner. É João Marcos Wagner, né? É importante. Bonito o nome, ó. Tivesse um menino, hein? Marcos Wagner. Essa pergunta. E bonito o nome, hein? Bonito, bonito, hein? Não ficou? Marcos Wagner. Forte, né? Põe aí no meninão que tá para chegar, que aqui não vai chegar mais não. É importante a gente colocar isso como pano de fundo, então, todos esses elementos, né? E dizer que o Evangelho foi estruturado como resposta, possivelmente, a essas afirmações, como uma construção de apresentar Cristo, Jesus, né, para um público, a partir dessa pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que é o Jesus? Por conta dessa sociedade diversa que precisa entender Jesus. Esse é o ponto. Aí Marcos fala assim, ó, tá aqui, ó. 16 não tinha capítulo na época, a gente sabe disso, né? Isso é bem recente, essas divisões, mas Marcos chega e fala, tá aqui, ó. Vocês gostam de edito? Tá aqui o edito de quem é. O que é o Evangelho. Olha o Evangelho aqui. Não é o que o Renato falou, não é o César, não é o Deus das religiões romanas. Tá aqui, ó. O Evangelho, a boa nova, a boa notícia tem nome. Tá aqui. 16 capítulos para você. Só ler que tá tudo aqui. É isso? Marcos primeiro episódio já tô gostando muito do Marcos. Eu gostei. Eu gosto de Marcos. Gosto. Mas é isso, né? Eu gosto do Evangelho. Vamos ficar por aqui? Vamos ficar por aqui? Tá de bom É isso, tamanho. gente. Deus abençoe vocês. E ó, espero você terça-feira que vem. Dá o seu like. Olha, Se inscreve no receber a canal bênção. para receber a unção divina dos oráculos de Yahvé aqui, ó. Nossa, Deus. Deu até medo agora. Quase língua estranha. Ah, gente, é isso. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, Wagner. Obrigado, Renato. E Ele inverteu. vocês entenderam? Eu falei para um e toquei para outro. É o Ronaldinho Gaúcho, Não é? nossa, aqui. Tá pensando o quê, ó? Toca para um lado, olha para o outro. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. É isso? É isso. É isso. Deus Fechou? abençoe os Deus nossos irmãos e abençoe irmãs e aí. contribua, né? Contribua. Você que pode nos ajudar, gente, por favor. Aí a nossa comunidade precisa da sua ajuda. A gente não tem incentivo do governo, a gente não tem incentivo dos empresários. Graças a Deus. Ninguém Sem patrocina. Graças Se a você Deus. é alguém que quer patrocinar o nosso canal, entre em contato com a nossa, no nosso direct aí, nosso Instagram. Nos procure nas redes sociais, nos siga. Ajude a gente a converter inscritos aqui para o nosso canal. É a maneira que você tem de nos ajudar. Ok? Mas está aí, quem quiser contribuir, será uma grande bênção. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Boa noite. Boa noite, vamos orar Irmão para terminar Wagner. isso, não? Irmão Wagner. João Wagner? Ó. Você pode orar, irmão Wagner? Irmão Wagner pode. Irmão Wagner. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Te agradecemos pela salvação que nos alcançou. Te agradecemos pelo Evangelho de Marcos. Te agradecemos por tua boa palavra. Obrigado porque ele chegou até as nossas mãos. E isso é um milagre. Temos o texto sagrado à nossa disposição, o Evangelho, a boa notícia Glória a Deus. de que Cristo Jesus é o Filho de Deus, é o Glória a Messias, é o Senhor. Obrigado, Senhor. Firma essa verdade nos nossos corações para que a gente caminhe sempre motivados e com a fé viva no Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Pedimos a tua bênção sobre nós nessa nova jornada, nessa nova caminhada de leitura comunitária, que sempre o teu Espírito sopre em nós, em cada um de nós, que a bênção do Senhor alcance os nossos irmãos e irmãs, quando estiverem conosco, onde estiverem ouvindo, que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Pedimos que abençoe, Senhor, a cada família que tiver acesso a essa leitura comunitária. Pedimos a tua bênção, que o teu Espírito sopre nos corações dos nossos irmãos e irmãs.
oramos e já te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Deus Amém. abençoe, meus irmãos. Até a próxima.